E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu irei demonstrar para vocês como realizar a incidência em perfil de cotovelo. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo, que eu sei que você sempre deixa. E para você que é novo no canal, já se inscreva nele, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, ficar por dentro de todo o conteúdo. Me siga também nas redes sociais, @EgorgiroProf, onde além de você acompanhar todas as postagens, você também poderá radiologar de pertinho comigo, ok? Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, para realizarmos o perfil de cotovelo, a gente deverá colocar o paciente na posição de semidecúbito, na extremidade da mesa, observando sempre a aplicação do efeito onótico. Pedimos para que o paciente possa colocar a sua região, ou seja, a região do cotovelo, sobre o chassi e fazer um movimento para realizarmos o perfil de cotovelo. Este exame é realizado fora de boca, então iremos basicamente colocar a estrutura no meio do fio. Esse exame pode ser realizado de forma unilateral ou bilateral, a depender da estrutura que você está radiografando. No caso aqui eu irei demonstrar para vocês apenas como realizar o perfil de cotovelo. Então, o paciente vai ficar nesta posição, semidecúbito na extremidade da mesa. A posição da parte, a gente vai pedir para que o paciente possa fazer uma flexão na articulação do cotovelo para poder fazer um ângulo de 90 graus, deixando assim em perfil verdadeiro. Nota, a distância foco-filme a ser utilizada é de no mínimo 1 metro até 1,20 m. O chassi a ser utilizado vai ser o 18 por 24, seja longitudinal ou na transversal, a depender de como é que você vai realizar. O marcador radiográfico, por sua vez, deverá ser colocado para uma incidência AP no terço médio do chassi, pois o marcador neste terço vai se referir como se o paciente estivesse realizando o exame em semidecúbito. Nota, a gente nunca deve deixar o paciente olhando diretamente para o filme. A gente vai pedir para que ele olhe para o lado oposto, a fim de evitar que o cristalino do paciente também seja irradiado. Sem contar que o cristalino é uma região radiosensível, e você fazendo este posicionamento vai otimizar ainda mais a dose absorvida por essa região. Então, recapitulando, posição do paciente em semidecúbito na extremidade da mesa, a observação do efeito onótico é muito importante, a posição da parte, fazer uma flexão na articulação do cotovelo, deixando-o dessa forma, distância foco-filme de no mínimo 1 metro até 1,20 m, o chassi a ser utilizado 18 por 24, seja na transversal ou na longitudinal, e o raio central, por sua vez, vai incidir 4 centímetros distalmente em relação ao ponto olecraniano. O olecrano é o marco topográfico que é da região do cotovelo em relação à una. Então, iremos colocar o raio central basicamente 4 centímetros distalmente e medialmente em relação ao cotovelo, para colocar o raio central no meio da estrutura a ser radiografado. E a imagem que iremos obter é esta daí que está mostrando na sua tela. Bom pessoal, pela literatura, a quantidade de kV a ser utilizada ela varia do sistema analógico para o sistema convencional. No sistema convencional, a indicação é de 60 até 70 kV, já no método analógico é de 70 a 75 kV. Bom pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando e claro, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Ou se você preferir, vai lá nas minhas redes sociais, @EgorgiroProf, onde além de acompanhar as postagens, você também poderá radiologar de pertinho comigo. Ok pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!